Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso muito importante julgado pela Seção de Dissídios Coletivos. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. O julgamento na Seção de Dissídios Coletivos teve como base a Lei de Responsabilidade Fiscal e levantou entre os ministros a discussão sobre a concessão de aumentos nos salários durante períodos de crise financeira. O caso na SDC foi sobre um recurso apresentado pelos empregados da Novacap, empresa pública do Distrito Federal, que reivindicavam reajuste salarial em relação à data-base de 2015. Ao não conceder o reajuste, o GDF alegou que o aumento de gastos poderia comprometer os limites de despesa previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos saber mais na reportagem. No plenário, dezenas de empregados da Novacap acompanharam o julgamento, considerado um dos mais importantes até agora na Seção de Dissídios Coletivos. Os trabalhadores da empresa estatal entraram com recurso ao TST contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, do Distrito Federal e Tocantins. O TRT não determinou o aumento de 10,5% reivindicado pela categoria ou qualquer outro valor. O veto do regional teve como base a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo do Distrito Federal alega não ser possível atender à reivindicação dos trabalhadores por haver ameaça ao limite de gastos. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe qualquer aumento de despesas se o gasto total com o pessoal exceder a 95% do limite, salvo aumentos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. A principal discussão na SDC foi justamente se o caso dos empregados da Novacap se aplicava à exceção. Inicialmente, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, votou no sentido de estabelecer o reajuste em 10,5%. Mas após ponderações feitas pela ministra Maria Cristina Peduzzi, que sugeriu a redução do índice à metade devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo do DF, o relator reduziu o índice de reajuste para um percentual um pouco acima do sugerido pela ministra. Eu trouxe uma pequena modificação no meu índice, de 10% eu baixei para 70% do índice pertinente. Ou seja, 7,50. Agora, insisto que com essa redução de 7,50, toda a peculiaridade possível está atendida. Toda a peculiaridade possível. Negar um reajuste é descumprir a Constituição da República, me parece. Ou trazer uma interpretação que é quase que um poder reformador da Constituição, como se, por exemplo, o poder normativo não estivesse enquadrado no rol das decisões judiciais. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, que pediu vista regimental do caso na sessão realizada no segundo semestre do ano passado, abriu divergência por entender que o caso em análise não se enquadra nas exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A mais abalizada doutrina nos ensina o seguinte sobre a natureza de sentença normativa, aspas, note-se que a atribuição constitucional deferida ao Poder Judiciário de fixar no âmbito das relações laborais regras jurídicas, como ocorre nos processos de dissídios coletivos e respectivas sentenças normativas, não se confunde com a clássica atuação jurisdicional. No voto, o vice-presidente do TST lembrou também que o julgamento na SDC não foi apenas referente a um caso concreto, mas sim tratou de um tema que é central no momento atual em que vive o país. Existem diversas entidades públicas completamente quebradas, sem dinheiro para pagar, desde oxigênio para hospitais, até salários aos seus trabalhadores. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, também acompanhou a divergência e afirmou que a empresa estatal não escapa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando os gastos, por exemplo, com pessoal ultrapassam um determinado limite, realmente você passa a existir para pagar pessoal.
já não pode prestar serviço público, já não pode atender uma série de necessidades da população. A ministra Maria Cristina Peduzzi, que havia inicialmente sugerido a concessão de reajuste salarial em 5,16%, reformulou o voto e seguiu a divergência. Nesse período em que o ministro Emanuel pediu vista regimental, eu fui reexaminar a questão e fiquei muito impressionada com as consequências, e daí compreendi efetivamente a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, com as consequências de nós aqui desrespeitarmos estes limites prudenciais que foram superados, acarretando consequências para uma massa de trabalhadores, não só no Distrito Federal, mas em termos nacionais. Acompanharam o voto divergente do vice-presidente Emanuel Pereira, os ministros Renato de Lacerda Paiva, Dora Maria da Costa, o presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho, e a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ficaram vencidos o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, e a ministra Kátia Magalhães Arruda. O Sindicato dos Trabalhadores da Nova Cap ainda pode recorrer da decisão. E agora um recado para você que é estudante de Direito. Vem aí o programa TST na Prática, que vai permitir aos universitários participar de simulações de julgamento de causas trabalhistas fictícias no plenário da Corte. E para participar, os alunos devem estar cursando o 8º semestre. As sessões simuladas vão ocorrer às sextas-feiras no TST. E a faculdade interessada deve solicitar participação por escrito ao presidente do tribunal, informando a data e o horário de interesse.